Boa noite a todos. Então, continuando os trabalhos da noite. Nesse momento, os médios estão se reunindo para atender aqueles que estão inscritos, para ser chamado nessa noite para um contato mais íntimo com a espiritualidade. E nós vamos agariando aqui alguns gravetos para esquentar a chama da nossa alma para esse caminhar desses últimos tempos, que não está fácil para ninguém, Mas graças a Jesus, a bondade divina de tê-lo nos enviado, nós estamos aqui, chegamos aqui na posição que cada um graças à bondade de Deus. Cada um tem uma história particular, a ser apresentada diante da própria consciência a Deus. E o Espiritismo, como Jesus, a época que esteve encarnado aqui na Terra, ele nos prometeu que um dia ia mandar uma ideia, um Espírito, que iria nos consolar e instruir para o enfrentamento das dificuldades do Espírito. E aqui estamos diante dele, com a sua materialização através da codificação e também das obras complementares que chegaram principalmente pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, o missionário do Consolador, da materialização do pensamento do Consolador, E cada um de nós recebe quase que de graça nas nossas mãos esse material para, como disse a nossa irmã Luzia, ratificar, consertar aquilo que está nos incomodando, É para isso que nós encarnamos, é para isso que nós estamos envolvidos com o movimento espírita, com esse manancial de luz, que não é fácil, é trabalhoso, mas que nós temos que agarrar com força e fazer o aproveitamento de tudo aquilo que nós estamos agariando na nossa experiência carnal, porque somos todos espíritos eternos, evoluímos o tempo todo, tanto no corpo como fora do corpo, A experiência na carne certamente é muito importante, por isso Deus nos coloca aqui, proporcionando-nos esquecimento daquilo que cada um já foi, Mas o importante é o que a gente é agora. O que a gente foi é que nos trouxe até aqui, e às vezes gerando até sofrimento. E hoje nós temos a possibilidade de consertar as coisas que a gente faz, o sofrimento. E o Espiritismo, como toda a lição do cristianismo, do Cristo, é o norte seguro para essa retificação do nosso caminho. Antes, nós vamos nos recolher mentalmente, observar todo o movimento do nosso corpo físico, as batidas dos nossos corações, o nosso respirar, porque Deus, nosso Pai, está em nós e nós estamos nele. Quando pensamos em Ti, ó Pai, o Senhor corresponde e responde aos nossos pensamentos. E aqui estamos do jeito que somos, na sua presença, uns mais e outros menos humildes, uns mais e outros menos corajosos, mas o certo que, graças às mãos generosas, estamos todos aqui diante da sua presença,
nesse momento, sentindo-te no pulsar da nossa vida. Inspira-nos e ajuda-nos a estar sempre conectado contigo, principalmente nas horas mais desafiadoras da nossa existência. Quando o nosso orgulho é ferido, a nossa vaidade é exacerbada, que o Senhor esteja conosco, para que possamos construir a humildade que nos fará forte para o enfrentamento de nós mesmos. Inspira-nos e guarde-nos de todo o mal, que assim seja. E continuando o estudo, coincidentemente o mesmo livro, outra lição, mas aqui nada é combinado, entre nós materialmente, mas tudo é direcionado pela espiritualidade. A irmã nos apontou o caminho a buscar, nos apontou a importância do aprendizado, do modelo de vida, de uma vida feliz. Porque a gente pensa que a infelicidade são os sofrimentos que nós passamos. Não. A infelicidade é a negação da felicidade. É quando nós negamos em ser feliz, por conta de um sofrimento que é um instrumento que irá nos ajudar a adquirir a experiência, ficar mais forte. Emmanuel afirma, Emmanuel foi o Espírito, o benfeitor, que encontrou com Jesus na sua encarnação, e que naquele momento ele dispensou, por conta dos seus títulos materiais, do poder que o cercava naquela época. Ele encontra com Jesus, e Jesus faz uma proposta para ele, convidando ele a segui-lo, agora ou depois. Porque quando Jesus nos faz um convite, ele é irresistível, porque já chegou a hora da gente abandonar todas as ilusões, todo aquele modelo de vida que a gente vivia, para essa ratificação, esse conserto diante da nossa consciência, daquilo que nós somos. E esse benfeitor, na época, dispensou, passou por várias e várias experiências no seu corpo físico, Algumas informadas com segurança, outras muita especulação. O certo é que passou por muitas, como nós também nesses últimos 2000 anos, certamente no mínimo umas 15, 20 vezes nós já esteve no corpo físico, com outras personalidades, também burilando o espírito, aproveitando. Aqui estamos todos nós. Mas Emmanuel sempre foi, quando ele foi convidado, já era um espírito avançado, em inteligência e compreensão, e Jesus, vendo esse potencial, o convidou, e ele dispensou, escolheu mais tempo, escolheu o poder temporário, mas aquilo ficou impregnado no seu espírito, como está impregnado no espírito de cada um de nós aqui, ao lermos aquele mesmo convite que Jesus fez a Públio Lentio na época: vinde a mim todos vós. Quem nunca leu essa passagem no Evangelho? Que está aflito e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Todos nós já ouvimos, e isso está impregnado no nosso espírito. É por isso que nós fazemos esse movimento, deixamos as nossas casas, nossos entes queridos, o conforto de estarmos ali juntos uns com os outros, e viemos buscar algo que necessitamos, muitas vezes por conta das aflições que vão nos apertando, do sofrimento que vai nos burilando, e a gente vem buscar um pouquinho de alívio e de direção. E aqui nós estamos para aprendermos com Jesus, juntos. É por isso que é a importância da concentração, do envolvimento de todos nós,
para que a inspiração chegue e o remédio para cada um de nós aqui que necessitamos, porque todos nós necessitamos ser aliviados das tensões, das dificuldades, das questões de relacionamentos. Todos nós necessitamos, senão nós não estaríamos aqui, né? E não tem ninguém fora desse ciclo. Encarnados e os desencarnados que aqui estão necessitando também dessa direção. Então, na palestra anterior foi indicado o remédio, vamos dizer assim. E agora nessa, até o título diz aproveitamento, né? É o capítulo 14 do livro Vinha de Luz, escrita, né, pelas mãos de Chico Xavier, através do pensamento de Emmanuel, o benfeitor, que resolveu, através de 2 milênios praticamente, pelo sofrimento de seguir Jesus. E ele, né, fez o verdadeiro aproveitamento, aquilo que nós estamos ainda às vezes carentes de fazer, o aproveitamento do Evangelho. A gente fica na parte superficial, né? Não fazemos o que nós devemos fazer, porque o Evangelho ele nos traz assim muito clareza daquilo que a gente pode e daquilo que a gente ainda não consegue fazer. Tem uma lição que fala muito forte sobre isso aí, é a história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, da ressuscitação de Lázaro, né? Jesus foi chamado para atender aquela necessidade, eram amigos e bons amigos. Narra-nos o Evangelho que Jesus, ao saber, ali, certamente ele sabia, mas ao saber pela irmã, ali com a emoção da perca daquele esteio de casa, né, aquele irmão querido, daquelas 2 moças todos já não eram mais jovens, e Jesus chora a dor da perca de um amigo, de um companheiro das suas amigas também. E aí ele pede para ir lá no túmulo. Todo mundo conhece essa história, mas o que a gente às vezes deixa de prestar atenção e fica focado só no maravilhoso, é das lições que está no meio, está entre linhas, a lição daquilo que a gente pode fazer na nossa vida. Jesus não tirou a pedra do túmulo, porque qualquer um que estava ali, que tivesse força, podia tirar, não precisava ser ele. Então tem pedras no nosso caminho que nós mesmos podemos tirar, não precisamos esperar que Jesus tire, porque ele foi ali para uma outra missão, ele está na nossa vida para uma outra missão, não é para resolver as coisas materiais. Ele nos ajuda através da inspiração, mas não é tarefa dele, é tarefa nossa, porque nós estamos no corpo físico, estamos na condição física para nós tratar desses assuntos. Desamarrar ali o corpo, também qualquer um podia fazer, até aquelas mulheres que acompanharam. O Evangelho não narra quem o desamarrou, mas qualquer um ali podia. Mas ter força para chamar, ter força magnética, moral, para chamar aquele que estava adormecido de volta, só Jesus. Então tem coisas na nossa vida que a gente pode resolver quase tudo. Quando nós não damos conta, aí nós entregamos nas mãos de Jesus, de Deus, que vai ser resolvida através de mãos benfeitoras, que caminham conosco no corpo físico, ou aqueles que nos acompanham fora do corpo físico, né? Nos encontros que nós temos através dos sonhos, das revelações e tudo mais, ou ocultamente, anonimamente, que a gente dorme com um problema, amanhece às vezes com aqueles problemas resolvidos, aqueles que a gente não pode, não dá conta de resolver, e os que a gente pode, é só a gente observar. Não adianta a gente ficar reclamando, a pedra é nós que vamos ter que remover, as amarras que nós mesmos nos criamos, é nós mesmos que vamos ter que desatar. Agora, sentir felicidade
e viver, só o Evangelho pode nos proporcionar. Só o Cristo. Porque o Evangelho é a história de Jesus, né? É a história de vida, de experiência. E nós muitas vezes ainda ficamos amarrados ali na parte material. Jesus deu a vida para nos salvar. A gente pensa que Jesus é a vida material que Ele nos deu, mas é a experiência, o modelo de vida que Ele nos ofertou, né? Não é aquele ato de morrer na cruz. Nós temos que tirar Jesus da cruz e olhar para Ele como modelo, que aí nós vamos ter segurança, nós vamos aproveitar bem, né, todos os ensinamentos, porque o Evangelho, ele é tão simples, que é complicado, né? Porque é uma vida simples, né? A gente quer sofisticar tanto as nossas vidas, e gerando tanto sofrimento por causa disso, aí nós falamos, não, é porque na encarnação passada eu fiz isso. Às vezes não. A maioria dos nossos sofrimentos são gerados agora mesmo, das nossas ações, das tomadas de decisões, disso ou daquilo que a gente toma agora. Porque eu não sei para vocês, mas para mim a coisa está meio online. O que eu faço agora, já amanhã cedinho já está na minha porta, já está, o resultado está lá, né? E eu acredito que é para todo mundo, né? Os problemas não estão, os grandes problemas da nossa vida não estão em existências passadas, estão agora mesmo. Nós estamos criando agora mesmo, né? Gerando sofrimentos, porque a gente vai gerando necessidades supérfluas, e mais supérfluas, e mais supérfluas, e isso vai nos cobrando mais trabalho, mais dedicação, menos tempo para reflexão, para olhar para a gente mesmo, e aí a gente vai desequilibrando, vai desanimando, e não vai aproveitando as flores que povoam o caminho de cada um. A gente presta atenção só nos espinhos, só nas pedras, né? Porque a gente não está tendo tempo de olhar para a beleza que é o caminho. E a felicidade não está em um lugar, está no caminhar. E é isso que o Evangelho nos propõe, e a lição da noite também. Então, Emmanuel ele costuma pegar pequenos versículos dos capítulos do Evangelho, né? Ele pega aqui o versículo 15 do capítulo 4 das cartas de Paulo a Timóteo, das primeiras cartas ali, do primeiro Timóteo, capítulo 5, versículo 15. Medita essas coisas. Ele fala assim, medita isso que nós estamos falando, para nós meditar, porque nós mesmos, de mim, por exemplo, não tem nada a ofertar. Nós só somos, não tem aqueles entregadores de cartazes que ficam na esquina, ou aqueles que ficam pregando nos cartazes, nos outdoor. Nós só somos esses trabalhadores assim, que pega o cartaz que está pronto e coloca para fazer essas meditações, todos nós juntos. Ocupa-te nessas meditações, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, para que todos vejam, né, que você está fazendo um aproveitamento melhor da vida, da oportunidade, porque a encarnação é uma oportunidade muito ímpar para cada um de nós, porque é o verdadeiro perdão de Deus. Ele fala, não, vamos esquecer tudo que passou, vamos começar tudo de novo, né? A hora que você tiver um amadurecimento mais seguro, você vai poder lembrar das coisas sem se machucar. O que acontece com a nossa vida aqui, por exemplo? Tem coisas que aconteceram na nossa infância que naquele momento, se a gente ficasse lembrando, perturbava, né? Ou se alguém, naquela época a gente chamava de apelido, hoje chama de bullying, né? Colocava-nos um apelido por conta de um defeito que a gente tinha, ou um jeito que a gente vivia, e aquilo nos ofendia naquele momento. E hoje a gente lembra, quando a gente encontra com esses companheiros, a gente lembra desses apelidos, desses bullying, e a gente ri, sem nenhuma ofensa. Assim também é o nosso espírito. Ao amadurecer um pouco mais, nós vamos lembrar dessas encarnações que a gente lembra dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, aquelas disputas
pequenina, mas que gera conflito e sofrimento, a gente vai rir uns com os outros. Quando os casais que ficam, né, ali, não suportando um ao outro, a hora que amadurecer espiritualmente, que encontrar, que tiverem essa oportunidade, vão falar: olha, mas a gente parecia dois guris, né? Brigando por causa de coisinhas, disputando, às vezes, o amor dos filhos, sem saber que quanto mais o meu filho amar a mãe ou o pai, mais ele também vai me amar, e vai ser melhor para todos. E a gente fica naquela disputa, não, principalmente quando separa, né? Não, meu filho agora tem que gostar, eu tenho que ser mais bonzinho para meu filho. A gente acaba, às vezes, estragando todo uma programação de uma encarnação que poderia ser vitoriosa, e a gente, com essa disputa nossa, com essa mesquinharia, faz perder a oportunidade desses espíritos burilar também a sua mente. Diz-nos Emmanuel: geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Não é verdade? Quando eu conheci a doutrina espírita, que eu comecei a estudar, eu falei: nossa senhora, eu tenho que pegar minha família inteirinha e trazer para cá e fazer eles aprender. É desse jeitinho assim. Quando a gente tem um encontro assim, porque a gente ama e gostaria que eles estivessem, mas a gente quer impor, né, a nossa fé, nosso entendimento aos outros, aqueles que caminham conosco, né? Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouve os argumentos calorosos, rasgando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecidos de que a experiência da alma é laboriosa e longa, e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Qual que é a primeira ideia de quando nós migramos de uma escola religiosa para outra? É desfazer daquela anterior. É como o aluno que sai do quarto ano e vai para o quinto, e ele fala: não, o quarto ano não valia nada, bom é o quinto. Não nos prezamos essas escolas das quais nós já passamos. Todas elas foram importantíssimas na nossa vida, porque cada um tem um grau de entendimento, e a gente gosta de violentar, quer que o outro entenda e compreenda como nós já estamos compreendendo. E o Espiritismo ensina-nos o contrário, né? De acordo com o Evangelho, porque Jesus falou assim, uma fala até dura, né? Que nós não desperdicemos as pérolas com os porcos. O que quer dizer isso? O que adianta você dar pérola? Eles querem ração. E tem companheiros nossos que estão precisando das emoções, das situações ainda que não nos satisfaz mais, mas eles ainda precisam disso. Por que a gente tem que impor para ele aquilo? Oferecer, claro, mas se a pessoa não quiser, nada de ficar empurrando de goela abaixo. Calma. O trabalho de burilamento da alma é longo, é passo a passo. Deus fez assim para que a gente também não nos perturbássemos no caminho, porque quando a gente vai fazer um caminho longo, a gente tem que ir devagar, prover de tudo que a gente precisa para aquele caminho, observar e aproveitar as sombras que esse caminho oferece. Quantas sombras que nós encontramos, sombras frescas, árvores frutíferas que nós encontramos no nosso caminhar até hoje. Quem são essas sombras? Um amigo,
um pai, uma mãe, um irmão, que na hora da dificuldade nos oferece o seu ombro, o seu ouvido, a sua experiência, para que a gente refaz e continua, refaz e continua. Lá mais adiante, encontra um companheiro ou uma companheira que nos entende, que partilha conosco, né, as dificuldades, que soma junto tudo aquilo que a gente quer conquistar. Então, é esse o modelo de vida que Jesus propõe para nós, nesse caminhar eterno, porque não acaba nunca, porque quando a gente um dia virar anjo, porque eu não sei se falaram já para vocês aqui, um dia nós vamos estar fazendo palestra, ouvindo palestra de espíritos superiores, já espíritos puros, porque cada um de nós um dia vamos nos purificando, né? Aumentando a responsabilidade, e aumentando a responsabilidade daquilo que foi feito, que através da responsabilidade é que o espírito vai adquirindo experiência. Se a gente fugir da responsabilidade, a gente não adquire aprendizado. Não vou fazer isso porque eu não sei. Eu não vou fazer isso porque isso é de muita responsabilidade. Mas se foi ofertado para você, pega, trabalha, busca inspiração, porque você vai sair da lição melhor. Não foge, né? Às vezes são pequenas lições que a gente fica fugindo, principalmente no campo do sentimento, da relação com o outro, ou com as coisas, que as coisas também é o outro, e principalmente da relação que nós vivemos conosco mesmo. A gente vive fugindo no trabalho, fugindo numa ocupação, em outra, para não nos encontrar, porque a gente tem medo de encontrar uma pessoa real, não aquela fictícia que a gente acha que a gente é. E geralmente a gente dá, como diz o linguajar aí, com os burros na água, porque a gente imagina que a gente é isso, é aquilo outro, porque a gente consegue ver o defeito do outro, e o da gente, por a gente não olhar para a gente vê que a gente está ótimo. Quando a gente encontra com a gente mesmo, a gente vai ver o quanto precisamos trabalhar em nós essas coisas. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as formas verbais, estender-lhe os preceitos, são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Então, conhecer todas as questões do livro dos Espíritos, né? Falar questão número tal, decorada. Eu não sou muito de decorar as coisas, não. Se perguntar para mim, é umas 10 questões que, se falar o nome delas, que eu sei quais são. Mas tem umas pessoas que têm facilidade, mas o aproveitamento dessas lições que é fundamental, que diz o benfeitor, é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia no fundo estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Se falar da minha religião, eu já parto para a ignorância. Se falar de mim, se falar daquilo que eu não sou, arrumou briga. Que bom que você não é mais, né? Mesmo que acusar, mesmo que forjar, a sua consciência, ela não vai sofrer, né? Porque você já não é mais aquele que recebe as alfinetadas. Deixa que alfinetadas fiquem naqueles que nos dá. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscaras em todas as posições. Isso aqui, a gente é mestre. Isso aqui, a gente põe uma máscara e sai aí na sociedade, né? Mas dentro de casa, pequeninos aborrecimentos domésticos, a gente mostra, né, quem a gente é de verdade, principalmente com aqueles que a gente ama. Por isso que a gente sofre muito, porque a gente fere muito a nós mesmos
ferindo aqueles que nos amam, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, que estão caminhando conosco, né? Tudo tem um motivo, um para quê em nossas vidas. A gente fica muito no porquê, né? Esquecemos do para que essa lição está chegando, para que esse companheiro ou essa companheira chegou na minha vida, o que ela trouxe que está faltando para mim. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Afirma-nos de novo o benfeitor. Indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, o caminho das zonas superiores da vida é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifestado a todos. Nós não estamos buscando o Cristo para mostrar para os outros, para esfregar na cara dos outros que a gente está melhorando. A gente está buscando os ensinamentos e a vida de Jesus através desta ou daquela outra religião para o melhoramento de nós mesmos. Porque se eu melhorar comigo mesmo, né, isso é a ciência que afirma, são cientistas que afirmam, o mundo todo vai melhorar. Geralmente, né, como a gente viu que a gente quer impor ao outro, a gente quer que o outro melhore, para depois nós melhorarmos. E o caminho é inverso, nós é que devemos melhorar. Com essa nossa melhoria, tudo que estiver em volta de nós vai ser melhorado. Porque afirma-nos Jesus no Evangelho que tudo que nós quisermos e pedir a Deus em oração, nos será dado. Tudo. Até aquilo que a gente vive no dia a dia, que nos faz sofrimento, é nós que pediu, em oração. E Deus nos atende, né? Eu estou sempre batendo nessa tecla porque ela é muito importante, principalmente para mim, para a gente cuidar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente busca. É um comparativo muito fácil hoje para entender. Eu acredito que se a encarnação de Jesus fosse hoje, ele ia usar bastante, é essa mídia que nós carregamos no bolso, aplicada no celular. Tudo que eu busco ali, amanhã está tudo. A hora que eu abrir, a primeira vez que eu buscar hoje, tudo ali, alguns vídeos, algumas coisas, amanhã ela vai estar lá um monte de outras coisas. Se eu buscar lá no Mercado Livre, num desses sites, um móvel ou qualquer objeto, amanhã vai estar um monte de site me ofertando. É por isso que Jesus falou para nós cuidar do nosso sentimento, da questão da vigilância, vigiar o que é que nós estamos sentindo. Porque o que nós sentirmos é uma oração, e essa oração será nos atendida. Oração não é só aquele momento, esse momentinho que a gente faz, que a gente presta mais atenção na gente, percebe a presença de Deus. Esse é um momento que Jesus falou assim: entra para o seu quarto íntimo, né? Quer dizer, volta para dentro de você mesmo, presta atenção em tudo. Olha a beleza que é o nosso corpo, tudo funcionando em harmonia. A gente come a alimentação, aí tem os órgãos que vai fazer a separação dessa alimentação através da digestão, vai levar um nutriente para um órgão, outros para outro filtra tudo aquela sujeira e joga fora, tudo funcionando em harmonia, tudo direcionado por quem? Pelo nosso espírito, aquilo que os cientistas chamam de mente, tudo direcionado pela mente. Parece que é uma coisa automática,
Não, tira o espírito, tira a mente, para ver se vai funcionar alguma coisa. Quando ele sai no processo de desencarnação, funciona mais alguma coisa? Não entra tudo em colapso e acaba tudo? Então, quando sai o gerente, e assim também no nosso crescimento espiritual, se nós tirarmos o Evangelho, tirarmos Jesus do nosso caminho, do nosso modelo de vida, tudo vai entrar em colapso, tudo será sofrimento. E se a gente colocar, a gente não vai precisar ter inveja, porque ter inveja não é desejo de ter as coisas. Eu vejo um companheiro que tem uma bicicleta bonita, e eu desejo tê-la, trabalho honestamente e a compro, não é inveja. Inveja é quando ele tem e eu sofro porque ele tem, né? Isso é inveja. Mas por que ele tem? Ele não merece, né? E quantos de nós não cultivam ou não cultivou ciúmes, né? Por achar que isso ou aquele ou aquela nos pertence. Nem o corpo é nosso, tudo é um empréstimo. Os companheiros que caminham conosco é temporário. Hoje eu encontrei uma amiga de muitos anos, né? E fiquei muito feliz de vê-la aqui, né? A gente teve uma época muito junto e hoje nós estamos separados, mas quando encontramos, a mesma alegria que ela sentiu, eu senti também. Então, até as companhias são empréstimos temporários. Aproveitemos bem desses momentos, porque se nós não tivéssemos aproveitado bem desses momentos, ser sincero um com o outro, né? Partilhar as alegrias ou as lamentações, nós não íamos sentir alegria em reencontrar hoje, porque nós aproveitamos bem o momento que nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos, ali sempre juntos. Então, como eu disse no começo da nossa fala, o Evangelho é um modelo de vida tão simples que é complicado para a gente viver, porque a gente acha que as coisas divinas é inalcançável para nós, e não é verdade. Jesus veio viver uma vida simples para nos mostrar que Deus está na simplicidade, não está na soberba, nem no barulho, nem nas coisas complicadas. Tudo isso faz parte de vaidade nossa. Então a reflexão continua. Ele nos pede nessa lição para a gente refletir sobre essas coisas, né? O que eu estou fazendo com as coisas que eu estou aprendendo? O que eu estou fazendo com a companheira ou com o companheiro que o destino elegeu para estar comigo, né? Qual a necessidade que eu tenho de contribuir para que esse caminhar junto seja mais flexível, melhor, né? A gente conversa com todo mundo, menos com os de casa. A gente devia conversar mais com os de casa, falar mais do que a gente sente um para os outros, né? Dos sentimentos, bom, porque os ruins a gente fala mesmo, né? Aí a gente tem que então reeducar tudo. É essa a proposta da renovação íntima. Não é jogar fora, é reeducar, é dar uma outra direção, né? Emmanuel pega eu não sei qual lição também, não sei dizer, mas ele pega uma lição e fala a respeito da força do cavalo. Um cavalo que não é domado, não é ensinado, ele tem a mesma força do que é domado. Assim também são os nossos impulsos. É um animal com muita força que precisa ser domado. E qual vai ser a rédea para domar isso aí? O amor, a tolerância, todos os itens da vida que Jesus nos deu, que é a exemplificação de viver. Então vamos todos agora refletir
sobre essas coisas e agradecer a Deus por esta oportunidade, pela sua presença amorosa na minha vida, na sua vida, nas vidas que compõem nosso círculo familiar, companheirismo, trabalho e social. Os companheiros da nossa nação, os nossos irmãos em humanidade, que todos nós, Senhor, possamos Te encontrar dentro de nós. Porque se buscarmos com afinco, com as chaves que cada cultura possui para encontrar-Te, Te acharemos e viveremos mais felizes com a Sua presença amorosa em nossas vidas. Guarda-nos de todo o mal e ajuda-nos, Senhor, a domar as nossas forças ainda desequilibradas para um caminho mais seguro, mais reto, que nos traz uma felicidade mais constante. Envolve-nos no Seu amor, aqui no corpo físico, e os companheiros que nos acompanharam até aqui, por afinidade, por necessidade, buscando também esse alívio, essa direção que estamos recebendo de Ti. Que nós possamos estar sempre contigo, hoje e sempre. Que assim seja.